Então, vixe, agora começou um negócio de transcrição aqui. Eu não quero ter transcrição. Pronto, acho que agora parou. Beleza. Boa noite, Ângela. Vamos lá. Aula passada, nós começamos a falar a respeito do gerenciamento de memória. Aí eu mandei vocês assistirem os videozinhos. Aí vocês não tinham, a grande maioria não tinha assistido. Eu falei, olha, aproveita e dei a aula. Só que hoje eu preciso encerrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar o slide, teoricamente, os slides vocês assistiram o vídeo, não foi isso? Na parte de gerenciamento de memória? Isso. Então, lá na parte de gerenciamento de memória, a gente viu que existia várias maneiras de fazer, e a maneira mais prática e que funcionava era pegar, dividir em blocos fixos e você alocar mais de um bloco por vez. Então, você dividiria a memória normalmente em blocos de 4K. Então, eu pego minha memória inteira, divido ela em um monte de bloquinhos de 4K e vou alocando esses bloquinhos conforme a necessidade. Então, essa é a maneira mais racional de utilizar. Por quê? Porque você não limita mais o tamanho do seu programa. Seu programa, conforme precisa, aloca mais um bloquinho. Precisa, aloca mais um bloquinho. Precisa, aloca mais um bloquinho. Lembraram-se disso? Então, beleza. Se eu sei que ele vai alocar o bloquinho, então como é que o computador funciona? Então, toda aquela parte de gerenciamento de memória virtual, eu vou fazer com vocês hoje. Professor, o senhor liberou para registrar presença? Sim. Não está funcionando? Dá uma olhadinha lá. Ah, não. Tá lá, tá lá, tá lá. Acho que fiz uma cagada. Pera. Pera. É, um minuto aqui. Eu acho que eu esqueci de marcar que vocês poderiam registrar a presença. Ai, ai, tô ficando louco. Tranquilo, professor. Só o essencial. Não, pera. 2 palitos. É que eu Cabeça. tava olhando Cabeça assim, não tá falei, ajudando. mas aí eu fiquei recarregando a página várias e várias vezes assim, eu falei, tá bugado? Não, é cagada, na verdade. Agora ele travou. Tá travado aqui. Aqui. Editar. Aqui. Eu esqueci de clicar aqui que vocês teriam que marcar presença. Pronto, tenta agora, vê se está funcionando. Boa noite, José Antônio. Deu certo? Então, beleza. Desculpa. Professor, Eu fiz cagada aqui, esqueci. Pode falar. deixa eu perguntar uma coisa sobre as aulas que eu fiquei meio desconfiado. É que assim, esse esquema aí de paginação, que são blocos fixos, eles são usados até hoje? Sim. É o que Então, uso no computador hoje. então não tem nenhum jeito de tornar isso daí dinâmico, né? Onde você só vai ocupando conforme a necessidade, ao invés de colocar blocos fixos? Não, porque já tentaram fazer isso. O problema é fragmentação. Você usa um bloco, vamos supor que seja dinâmico. Aí você não usou tudo, beleza, está economizando memória. Aí você precisa de alguma coisa, não tem como expandir se já tiver um programa aqui embaixo rodando. Aí não abre mais aqui, ó. Hum, Entendeu? Aí não tem para entendi. onde o programa expandir. Aí fala, beleza, continua aqui embaixo. Aí esse programa sai, vai ficar um bloco aqui em cima, um bloco aqui embaixo. O que ele consegue jogar aqui no meio? Às vezes, aí você tem que pensar mais um detalhe. Vem coisas lá do seu HD. E a hora que vem do HD, o HD lê em blocos. A gente vai estudar isso daí,
mas a leitura do HD é em bloco. Quando ele vem um bloco inteiro. Ele não sim, vem ele não bit a bit. encaixaria. Então ele pega aquele bloco e enfia lá direto. Se eu coloco o tamanho variável, e se o bloco é pequenininho e não cabe o conteúdo que está no HD? Entendeu o problema? Aí eu penso que ele poderia se reajustar, mas aí seria muito complexo e provavelmente consumiria muito, né? Exato. Pensa assim, ó. Eu vou fazer um estacionamento de carro. Aí você vai falar, beleza, eu vou pintar para caber certinho o carro. Aí o cara entra com Ford K. Você pinta um negócio para um Ford K. Aí o K vai embora. Vem um cara com uma F-250. Como é que você enfia no lugar de um Ford K? Não entra. Entendeu? Então, qual é o problema? Você tem que fazer um tamanho médio de vaga, que entraria quase todo mundo. Ah, e se não couber, ocupa 2 vagas. Ah, mas sobra espaço, mas fazer o quê? Entendeu? Não tem um algoritmo ótimo, não dá para adivinhar. O cara fala, beleza, vou pintar as ruas da cidade. Aí as ruas vai ter vagas com 3 metros, com 4 e com 5. Aí se sai um carro de 5, cabe um de 3, vai sobrar espaço. Se eu falasse, mas aí eu diminuo. Coloquei um de 3, eu corto a vaga, sobrou 2 metros. O que eu vou parar em 2 metros depois? Entendeu? Realmente. Negócio Entendi. variável não dá certo. Obrigado, senhor. Principalmente, de nada. Principalmente porque... o que agora foi? Agora foi o negócio. Beleza. Principalmente porque o que vem do HD vem em bloco. Então, tudo é uma questão de facilidade. Tudo que eu pego vai em bloco para o HD, pega do HD, volta em bloco. E sempre blocos de 4K. Facilita tudo. Normalmente o sistema operacional também usa o sistema de arquivo com bloco de 4K. Por que será, né? Por que será que ele usa 4K no bloco também do negócio? Para facilitar. Eu leio um bloco, coloco na memória. Pego da memória, gravo o bloco inteiro. Então é a maneira de eu ficar trabalhando com as coisas entre a memória e o HD. Eu já pego direto aqui e copio, não preciso ficar fazendo, pensando nada. Pego o que está aqui, copio lá embaixo. Pego o que está lá embaixo, copio aqui em cima. Basicamente é assim que eles funcionam. Entenderam? Entendi, senhor. Então, por isso que normalmente a gente trabalha sempre com tamanhos fixos. Normalmente 4K. Tem alguns sistemas operacionais que trabalham com 8, alguns trabalham com 4. Ou é 4 ou 8. Qual que seria o ideal? Já fizeram vários testes. O ideal seria 6. Mas 6 não dá certo. Porque o sistema de arquivo não ia funcionar, ele tem que ser binário. Então, ou é 4 ou é 8. Ele tem que ser 2 elevado a alguma coisa. Então, ou era 2, ou era 4, ou era 8, era 16 ou 32. Então, entre ficar 4 e ficar 8, preferiu-se o 4. Entenderam? Mas alguns programas vai precisar de mais. Ele vai alocando conforme precisa. Qual é a vantagem? Ele pode. A gente vai ver isso daí na hora que a gente começar a paginação. Você vai ver essa parte desses blocos saindo da memória. Então, por isso que tem que ser blocos de tamanho fixo. Até aqui alguma dúvida? Então, beleza. Eu vou tentar desenhar aqui. Eu queria fazer o desenho, eu gosto de desenhar na mão. Eu, inclusive, filmei. Não sei se vocês viram lá, acho que o terceiro vídeo. Era uma filmagem que eu peguei o celular e coloquei em cima e fazia um desenho no papel. Chegaram a ver esse vídeo? Do gerenciamento de memória? No papel direto, professor? Eu fazia no papel. Desenhava assim no papel. E ficava filmando eu fazendo as contas. É mais fácil. Tudo bem? Eu vou tentar desenhar com o mouse aqui. Se não der certo, eu não sei o que eu vou fazer. Porque a câmera que eu tinha não tem mais aqui. Então, vou ter que bolar uma outra coisa. Então, vamos nós. Vamos colocar um papel em branco aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Uma página em branco. Cadê você? Que esse negócio
Tem um novo aqui que eu nem sei o que é esse negócio aqui. Mão livre de alguma coisa. Não sei como é que funciona isso daí. Pronto, vocês devem estar vendo a minha tela aí, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar essa tela maior aqui para ter mais espaço para trabalhar. Deixa eu tentar pegar uma outra tela. Segundo monitor. Ixi, meu navegador não é compatível. Ixi, não está aparecendo nada no seu navegador? Ixi, pera então. Ah, já sei, pera. Eu vou fazer um slide em branco e fazer... Pera lá. Eu vou parar aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela. Pera lá, deixa eu colocar um pente aqui. Que aí acho que você consegue ver até pelo celular. Pera lá. Vê se você consegue ver agora. A gente está vendo o pente, professor. Isso, é um pente. É que vou ter que desenhar em algum lugar. Bem? Então, beleza. Então, todos estão vendo. Eu vou ficar com o rosto virado para lá para poder... Vou explicar olhando para o segundo monitor. Vocês verem aqui, ó. Eu estou com o segundo monitor, é ali que eu vou explicar. Então, eu vou estar olhando para ele. Então, vai ficar meio de lado aqui que eu estou olhando para lá. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com memória, nós temos que definir, primeira coisa, como que vai ser o endereçamento. Quantos bits nós vamos ter? Tudo bem? Então, se o meu computador vai trabalhar com 8 bits, com 16 bits, com 10 bits, quantos bits você vai querer fazer? Isso é a primeira coisa. Qual é o tamanho total da minha palavra? Isso quem define... Boa noite, Isabelle. Isso quem define quantos bits vai ter é o desenvolvedor. É quem está desenvolvendo o projeto do hardware. Ele fala se o meu computador vai ser um computador com 16 bits de endereçamento, com 32 bits de endereçamento, com 34 bits de endereçamento. Então, cada um que faz o projeto do processador, ele define quanto que vai ser a capacidade de endereçamento máximo dele. Tudo bem? Sempre é 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a 32, 2 elevado a 33, 2 elevado a 34. Eu acho que hoje as máquinas mais modernas, acho que o limite é 2 elevado a 35. Se não me engano. Tudo bem? Então, conforme vai evoluindo, eles vão aumentando isso daí. Mas se você calcular, se você pegar uma calculadora aqui, ó, e fizer uma continha aqui para saber quanto que isso significa, ó, se eu pegar 2 e elevar a 35, por exemplo, eu tenho aqui K mega tera. Eu teria 34 teras de RAM, de endereçamento. E acho que tá bom. Quem que vai ter 34 teras de memória RAM? Você já viu alguém que tem isso daí? Basicamente impossível. Então. Então o computador então não tem 2 elevado a 66 endereçamento de memória? Não, pessoal. Se você colocar 2 elevado a 64, que é os processadores mais novos, você fala, mas ele não endereça 64 bits? Não. Porque se eu fizer isso daqui, ó, 2 elevado a 64, quanto que vai dar isso daqui? Vai dar um monte aqui, ó. Aqui é K, mega, giga, tera, peta, exabyte, 18 exabytes de memória RAM. Meu, eu não sei nem o que é isso em HD. Quanto mais de memória RAM. Entenderam? É muita coisa. Então, os caras não fazem um negócio para fabricar com essas memórias malucas.
Você olha os computadores hoje, a maioria vai até 128 GB de memória RAM. Dificilmente passa muito disso daí. Então, isso daí quem manda é o fabricante. Então, o fabricante, quando ele vai definir a arquitetura do seu computador, ele fala, olha, esse computador ele vai trabalhar, ele vai reconhecer até tantos gigas de memória. Exemplo, o ARM. A arquitetura ARM, a maior parte dos processadores que você usa de celular, ele tem uma limitação a 24 GB. Ele só reconhece 24 GB de memória. Então, se eu fizer isso daí, acho que é 2 elevado a 34, se não me engano. Vamos ver quanto que vai dar isso. 24 não vai dar exatamente, né? Vai ser o acima dele. 2 elevado... Vamos pôr a 34 para ver. É muito. 2 elevado a 33. 2 elevado a 33. Vamos ver. Então, aqui é K, mega, giga. Vai ser 2 elevado a 34. 33 ele limitaria a 8 GB de memória RAM. Então, hoje, vários celulares têm mais de 8 GB. Então, é o próximo. Então, o celular é 2 elevado a 34. Então, é o máximo que ele pode chegar. Então, 2 elevado a 34, teoricamente, ali 16 GB de memória RAM, que é a maioria dos celulares. Os celulares mais novos agora, esses top de linha, o 888 do Snapdragon e outras coisas mais, ele consegue ter mais capacidade do que os 16 GB. Aí ele vai para 35 linhas de endereçamento. Entenderam isso? Então, cada fabricante define até quanto de memória, teoricamente, eu consigo pôr. Para não ficar umas contas absurdas, pessoal, nós vamos fazer um computador super simplesinho de 8 bits só. 7, 8 bits. Pode ser? Beleza, professor, mais fácil. Menos combinações ali. 8 bits, eu teria uma memória só de 256 posições, de 0 a 255. Entendeu? Todo mundo sabe esse negócio de bit? Antes de mais nada? Como faz as contas? 2 elevado a alguma coisa? Como é que você sabe isso daí? Então, beleza. Então, quando eu falo 2 elevado a 8, todo mundo sabe que é 256. De cabeça, sim, mas não se esforça. 2 elevado a 7. 128? 128. Então, beleza. O pessoal ainda sabe. Então, tá ótimo. Então, vamos imaginar esse nosso computador, então, que ele tem pouquíssima memória. Ele só tem 256 possíveis combinações. Então, ele conseguiria guardar na memória dele gigantesca 256 letrinhas. Esse seria o maior coisa que ele carregaria na memória. Professor, mas com 253 letras, não dá para nada. Tudo bem? Eu sei, mas aqui é hipotético, é um computador meio vagabundo que a gente está criando. Pode ser? Computador super simplesinho. 8 bits, então. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho... O que é meio? Não entendi, Isabel. Meio vagabundo. É super vagabundo. Então ele seria só. Então nós estamos criando um computador que ele aceita, e tem memória virtual, hein? Aceita no máximo de memória 256 letras. Então, se você pegar um texto, o maior texto que caberia na memória inteira dele seria 256. Beleza? Bem simplesinho. Aí eu vou falar que ele vai trabalhar esse meu computador de 8 bits. Então aqui tem 8, ó. Aqui tem 8 bits. Então aqui tem 8 bits.
Esse meu computador de 8 bits, ele vai ter... deixa eu pensar aqui. Eu dividi a memória em 4 blocos. Tudo bem? Eu vou ter 4 bloquinhos de memória. Ou podia ser 2, quantos bloquinhos você quisesse. Então, sempre múltiplos de 2 elevado a alguma coisa. Então, ou é 2, 4, 8, 16, 32. Sempre assim. Quando você vai comprar a memória do seu computador, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Entenderam? É sempre 2 elevado a alguma coisa para fazer as combinações. Então, você não tem um pente de memória de 6 GB. Alguém já viu? Ah, eu tenho uma memória aqui de 6 GB. Se você tem 6 GB, você tem um pente de 4 e um pente de 2. Mas não existe um pente de 6. Porque é sempre 2 elevado a alguma coisa. Todos entenderam isso? Então, beleza. Então, nesse nosso computador simples, nós vamos dividir ele em 4 blocos aqui de memória. Então, o que quer dizer o quê? A gente pode rodar 4 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar minha memória e vou dividir ela em 4 partes diferentes. Então, eu vou fazer 4 bloquinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, vai ter o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco e o quarto bloco. Opa! Vou até puxar um pouquinho aqui para cima. Beleza? Então, ele vai ter 4 bloquinhos que eu vou trabalhar. O bloco 0, vou dar um nome para ele de bloco 0. Aqui o bloco 1. Opa. Aqui o bloco 2. E aqui o bloco 3. Beleza? Então, eu tenho 4 combinações possíveis. De 0 até 3. Então, ali são 4 bloquinhos que eu tenho na minha memória. Então, meus programas vão ter que rodar aí dentro desses bloquinhos. Tudo bem? Então, eu tenho aqui 3 bloquinhos. E quanto que tem dentro de cada bloquinho? Se o máximo, teoricamente, ele conseguiria colocar 256, aí é só vocês fazerem as contas aqui, ó. 256 bits possíveis dividido por 4, quanto que daria no máximo em cada bloquinho? Vamos imaginar que eu tivesse a memória máxima. Qual é o tamanho máximo de cada bloco? Quanto que ele poderia ter de memória? Então vamos lá. Vou fazer a calculadora, pessoal. Então eu tenho 256 combinações, correto? Eu tenho que dividir em 4 blocos, dividido por 4. Então, cada bloco, no máximo, ele pode ter o tamanho maior que ele pode ter é 64. Então, isso se eu tivesse toda a memória do meu PC cheia. O maior tamanho aqui, ele dividiria em 64. Eu não vou dividir em 64, eu vou dividir em bloquinhos com 4 só. 4 ou 8, qual que vocês preferem? Vamos fazer com 8. Então, dentro de cada um desses daqui, eu vou subdividir ele em 8. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou dividir ele ao meio. Ctrl Z. Vou dividir esse bloquinho ao meio. Aí, dentro dele, eu vou subdividir novamente. Vou fazer em 4, vai. Senão vai ficar muito pequenininho. Para ele ficar desse jeito aí. Vou fazer isso para todos. Ctrl C. Ctrl V. E esses são meus novos blocos agora
dividido em 8. Em 8 não, em 4. Então, cada bloquinho eu dividi em 4. Para facilitar vocês verem. Então, internamente, cabem 4 palavras aqui dentro. 4 letras na minha memória. Então, ela tem um espaço aqui, endereçamento. Endereço 0. Endereço 1. Endereço 2. Endereço 3. Tudo bem? Então, dentro de cada bloco daquele ali, ele tem 4 posições. Beleza até aqui? Beleza, professor. Cada bloco aí tá dividido por 4 de novo. 4 de novo. Podia ser 8? Poderia. Não teria problema nenhum. Depois eu vou explicar o que mudaria. Esse endereçamento, de 0 a 3, eu tenho 4 combinações. Que número, que é 2 elevado a alguma coisa, que dá 4 combinações? Vamos lá na minha calculadora. Se eu colocar 2 elevado a 1, dá 2. 2 elevado a 2, deu 4. 4 combinações. Então, quanto que é isso? Não, acabei de descobrir. É 2, não é isso? 2 elevado a 2. Então, o número de combinações ali, quantos bits eu preciso, é 2. Como assim? Para eu descobrir qualquer um desses endereços aqui, eu posso transformar ele em binário. O zero decimal, como que ele é binário? O número 0. Como é que eu poderia escrever ele? Eu poderia escrever ele assim, ó. 0, 0. O 1, eu poderia escrever ele como sendo 0, 1. O 2 é 1, 0. E o 3 é 1, 1. Entenderam até aqui? Você renomeou eles, foi isso? Não entendi. Isso daqui é decimal. Então, aqui, ó, é número em decimal. Sim, sim. O outro E aqui é binário. Você só colocou outro endereçamento, você não dividiu o bloco de novo. Não, não. É só um jeito diferente de ver. Ou eu posso falar 3 decimal, ou eu posso falar 11 binário. 1. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Beleza. Entenderam? São jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Então, o que é 2? O 2 é 1, 0. O que é 1? 0, 1. O que é 0? 0, 0. Então, para poder dividir os 4, quantos bits eu precisei usar? 2. 2. Com 2 bits aqui, ó. Com esses 2 bits aqui, ó. Eu consigo gerar números de 0 até 3. Consigo fazer 4 combinações, que são essas 4 combinações que eu tenho aqui. Então, isso se chama deslocamento. Então, ó, com 2 bits, ó. Com 2 bits, eu consigo gerar esses números aqui, ó. Se aqui dentro tivesse dividido em 8, então, se fosse desse jeito aqui, ó. Vamos fazer um outro aqui diferente. Ó. Se fosse, não é, eu só estou colocando aqui para vocês entenderem. Dividir aqui a metade. Aí metade de novo. E depois divido na metade novamente. Se fosse assim, tem 8 posições. Se cada bloco aqui tivesse 8 posições, como que seria? Seria posição 0, posição 1, posição, estou falando decimal, né? 2, 3, 4,
5, 6, 7. Tudo bem? De 0 a 7, 8 combinações. Então, aquele bloco de memória tem 8 combinações. Beleza? Para fazer 8 combinações, quantos bits eu preciso? 3. 3. Então, como que seria isso daí? Binário falando, né? Então, o 00 seria 000. O 1, 001. O 2, 010. O 3, 011. O 4, 100. O 5, 101. O 6, 110. E o 7, 111. Entenderam isso? Professor, tem 3, 1 no 3. 3, 1. Ah, desculpa, aqui é um 0. Aqui é 0. Pronto. Já corrigi. Agora é um 0. Desculpa. Obrigado. Até aqui alguma dúvida? Então, se eu falasse que cada bloco tem 8 internamente, aqui, ó, tem 8 combinações. Isso, para ter 8 combinações, é 2 elevado à terceira. Então, ó, é o 3, ó, que eu tenho ali dentro. Tem 3, precisa de 3 bits para gerar 8 combinações. Então, aqui, ó, eu não seria com 2 bits, eu seria com 3 bits aqui o deslocamento. Entenderam isso? Então, o que é o deslocamento? Deslocamento aqui, ó, é um número de bits, quando você vê aqui, é um número de buraquinhos que eu vou fazer aqui dentro. Dentro de cada uma dessa divisão aqui, ó. Se eu quiser dividir em cada bloco, dentro dele tem 4 posições, o meu deslocamento é 2. Se eu quiser colocar 8 aqui, dentro de cada bloco ter 8 internamente, o meu deslocamento é 3. Se eu quiser ter 16 aqui, em vez de 8, ter 16 combinações, o meu deslocamento é 4. Entenderam isso? Por enquanto, tranquilo, professor. Tranquilo? Então, quem vai decidir o deslocamento? O fabricante que vai falar cada página dessa daqui, isso aqui é uma página. Isso daqui são as páginas. Opa, vixe, fez uma cagada. Pera lá. Página. Então, cada página, cada bloquinho daquilo lá, o fabricante decide qual é o tamanho da página. Se a página vai ter 4 posições dentro, se a página vai ter 8, se a página vai ter 16 e assim por diante. Qual é a página do Windows? Ou do Linux? Qual é o tamanho dessa página? Eu já falei aqui. 4K. Então, a página aqui, ó, tem 4K. Quanto que seria o deslocamento dele para dar 4K? Quantos bits eu preciso para dar 4K? Dois elevado a quanto que dá 4K? 2 elevado a quanto, pessoal? Não. 2 elevado a... Se eu colocar 2 elevado a 10, quanto que dá isso? Dá 1K. Se eu fizer 2
elevado a 11. 2K. 2 elevado a 13. 8K. Qual que é o número, então? A 13, então. Não, a 12. 12. 2 elevado a 12 dá 4K. Então, no seu Windows, aquele endereço enorme que ele tem, de 32 bits, ele divide o quê? Uma parte aqui. Então, no caso do Windows, que eu vou fazer aqui embaixo, ó, então, vou brincar aqui. O Windows. Vamos colocar aqui. Windows. No caso do Windows. Como que funciona o endereço dele? Dos 35 que ele tem, então ele vai ter lá uma parte, né? Aquele endereço enorme lá que tem 35 bits ou mais, o que ele vai fazer? Vai cortar aqui, ó, e vai separar 12 aqui, ó. Então 12 bits vai ser para cada página. Entenderam? Então a Microsoft, quando decidiu fazer a página dela, ela não trabalha com 4, ela não trabalha com 8, ela trabalha com quantos bits, pessoal? 12. Então o deslocamento dela é de 12. 12 bits. Lógico, se eu fizesse 12 bits, ia ter 4.000 buraquinhos. Já imaginou fazer 4 quadradinhos desse daqui e dentro de cada um você dividir ele em 4.000 partes? Ia ficar bom para poder enxergar? Vocês acham? Professor, eu não entendi. Enxergar em que sentido? Se eu fosse simular exatamente o Windows, eu teria que desenhar uma página dessa daí, ó, e dividir em 4.000 pedacinhos dentro. Fazer 4.000 risquinhos aqui dentro. Como que vocês acham que esse negócio ia ficar? Ficaria imenso. Entenderam por que eu não vou fazer com 12 bits e um monte de mais assim? Deu para entender? Quanto menos bits tiver aqui, ó, no deslocamento, menor vai ser essa página aqui, ó. É mais fácil para desenhar. Entenderam? Vou cortar aqui e jogar fora. Tranquilo até aqui? Então agora a gente entendeu o que é o deslocamento. No caso do nosso computador, nós vamos usar esse daqui, ó, com 4 bits aqui dentro. Então, 4 bits não, 4 posições. Então vai ter a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Quantos bits eu vou precisar, pessoal? Vai ter 4 posições. 2. Então o meu deslocamento vai ser de 2 bits. Beleza? Então, desses 2 bits para cá, ó, daqui para cá, opa, não é essa seta. É essa seta. Então, daqui para cá, ó, é o deslocamento. Tudo bem? Toda vez que então, você falar deslocamento, o que é o deslocamento, pessoal? O que é o deslocamento? Quantidade de bits que precisaria para trabalhar? Para cada página. Quantidade de bits que eu tenho dentro de cada página. Então, ali, eu sei o tamanho de cada página. Internamente, de cada página, quanto que tem.
Não confunda com página. Não tem nada a ver com página. É o que tem dentro da página. Se, por exemplo, aqui, nesse primeiro aqui em cima, eu dividi em 4, então meu deslocamento aqui, ó, é de 2. Tudo bem? Se eu pegar e fizer minha página com 8, tem 8 buraquinhos dentro dela, então meu deslocamento vai ser 3. E assim por diante. Ficou claro? Então, o deslocamento é quantos espaços eu tenho dentro de cada página. Então, quantas vezes eu dividi? Peguei uma página e picotei ela. Em quantos pedacinhos eu picotei ali dentro? 2 bits, eu picotei em 4. 3 bits, eu picotei em 8. 4 bits, eu picotei em 16 pedacinhos. E assim vai. Entenderam? Tem aqui alguma dúvida? Então, até pintei aqui para vocês lembrarem, ó. Deslocamento é esses bits aqui, ó. E isso é deslocamento, ó. Tudo bem? Enquanto os pedacinhos você vai dividir, ó. Pra vocês lembrarem. E depois, eu tenho aqui a paginação. Então, eu tenho aqui a minha paginação aqui, ó. Então, tem um outro pedacinho que eu vou usar de outra cor aqui, para vocês não se confundirem. Então, daqui para cá é a paginação. Então, eu tenho que saber que página que eu estou trabalhando. Beleza? Então, Ficou claro essa divisão? Paginação os bits ficaram livres? É o que ficou livre. Ah, tá. É sempre o que sobrar do deslocamento. E como que eu descubro o deslocamento? Cada fabricante de conta. Ou eu falo numa prova, por exemplo. Se é um Windows, quanto que é o deslocamento? Pessoal, acabamos de fazer isso. É 4K. Quanto que é isso em bit? 12, exato. Então, se é o Windows, o meu deslocamento aqui teria 12 bits, ó. É muito mais do que os 8 do meu computador, então não dá, né? Lógico. O computador que só tem 8, e eu estou colocando que o deslocamento dele vai ser 2. Então, dentro de cada página dessa daqui, também, eu tenho 2 bits. 2 bits eu gero 4 combinações. Então, eu sei que todas as páginas têm 4 combinações dentro. Então, dentro de cada uma dessas páginas aqui, ó, sempre vai ter 4 lá dentro. 4 combinações. Por quê? Porque eu escolhi que fosse aqui, ó. Só tem 2 bits, geram 4 combinações. Entenderam? Então, beleza. E o restante, quanto que sobra aqui para endereçar? 6 bits. 6 bits. Então, aqui nós temos 6 bits. Qual é o tamanho da tabela que a gente consegue fazer com 6 bits? Qual é a nossa tabela? 2 elevado a 6. Quantas combinações nós temos? 64. É o que sobrou ali. Então, isso quer dizer que eu vou fazer uma tabelona aqui com 64 divisões. Para não ficar com um monte desse daí de 64, eu vou fazer meu processador mais simples ainda. Com 6 bits, pode ser? Em vez de ser de 8 bits, meu processador ser de 6 bits. Beleza, professor? Por quê? Porque vai diminuir o tamanho da tabela.
Tudo bem? Então, meu processador vai ser de 6 bits no total. Desses 6 bits, 2 eu já usei. Quanto sobrou, então? 4. Sobrou 4. Entenderam a conta, como é que é feita? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um processador de 6 bits. Não é nem de 8, agora virou mais porcaria ainda. Virou um processador de 6 bits. Desses 6 bits, eu reservei 2. 2, que é a quantidade que eu consigo controlar para cada uma das páginas. Sobrou 4 bits. 4 bits é uma tabela. Então, quanto que vai ser essa tabela? 2 elevado a 4. Quantas entradas eu vou ter nessa tabela? (16 entradas. Então, eu vou ter que construir uma tabela aqui de 16 posições, pessoal. Então, vamos lá. Vamos desenhar essa tabela aqui. Uma tabela enorme. Aí, lá dentro, eu vou dividir mais ou menos ao meio. Opa! Tá, esse aqui fica mais bonito. Mais ou menos dividir ao meio. Aí eu vou dividir aqui de novo ao meio e ao meio. Aí para cada uma delas eu divido no meio de novo. Deu 8. Para virar 16, o que eu vou ter que fazer? Dividir no meio de novo. Entendeu porque eu transformei meu processador ali para 6 bits só? E não 8? Se eu tivesse colocado 8, aqui ia fazer um monte de divisão a mais. Eu acho que deve ter dado 16. Beleza? Vamos ver se tem o 16 aqui. Vamos colocar os números aqui na frente. Aqui o primeiro seria 0. Depois o próximo seria 1. Depois o próximo 2. Depois o próximo 3. Depois 4. 5. 6. Opa. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E o último aqui embaixo, não menos importante, 15. Beleza? Então tem 16 combinações, de 0 a 15. Ótimo com a minha tabela aí? Então, minha tabela está registrada, ela tem essa informação ali dentro. Vou dividir aqui. Então, essa é a minha tabela de paginação. Meu computador vai começar a rodar. Estava desligado. Vou rodar ele pela primeira vez. Deixa eu escolher uma cor aqui. Ele vai formar números em roxo. Então, eu vou fazer ali meu computador funcionar. Ligou, ele vai acessar uma posição de memória. Ó. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Gerou esse endereço de memória. O que é isso daí, pessoal? O computador ligou, jogou esse número lá. Bem? Por ser uma programação, alguma coisa assim. Quero acessar essa posição de memória. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se essa posição existe aqui dentro. Quanto que é 0001?
Lendo só os 4 dígitos aqui, que é a paginação. Que número que é esse? Só com a paginação? É, só a parte da paginação. Eu vou olhar daqui para frente, ó. Esse risquinho vermelho para frente. Que número que é esse daqui, ó? É um. É o número 1. Número 1. Tá aqui, ó. Então ele vem e descobre que tá aqui. Aí ele vai olhar, o programa ainda não está na memória. Não foi carregado ainda na memória. Ele mandou acessar uma página, a página não existe. O 1 não está na memória. Aí o que ele vai fazer? Como não está na memória em nenhum lugar, ele vai dar uma falha de página. Pá! O computador não tem na memória. Seu programa não foi carregado ainda. Então, o que ele vai fazer? Vai acessar o HD. Então, ele vai lá no HD do seu computador e vai procurar o que você precisa. Achei a página. Ah, ele quer carregar um joguinho. Ele quer carregar essa página do joguinho aqui, ó. Então tá aqui minha programação do joguinho. Ele quer carregar isso em algum lugar. Onde que ele vai carregar? Aí vem um algoritmo. Lembra do FIFO, de tudo mais? Ele vai falar assim, qual página que está livre? Qual página que está livre? Como todas estão livres, ele vai escolher aleatoriamente. No caso aqui, vamos imaginar que fosse na ordem sequencial. Procura a primeira página livre. A primeira página livre é essa página aqui, ó. Ninguém está usando ela. Como ninguém está usando ela, eu vou vir e vou marcar aqui, ó, 0. Tudo bem? É esse 0 aqui, ó. Posso até fazer de outra cor. Vou fazer de vermelho aqui, para vocês se localizarem depois. Que página que é? Então, vou vir aqui e vou fazer 0. Opa. 0. Beleza? Então, a partir de agora, se eu precisar esses dados, em que página que ela está? Na página 0. Então, toda vez que ele vier aqui, ó, 0001. Que número que é esse? Número 1. Aí ele vai vir aqui, ó. Pá. 1. Aí ele consulta. Essa página está em que posição da memória? Na página 0. Aí ele vem aqui na página 0. E lá dentro, qual que ele quer acessar? Qual que é o deslocamento aqui dentro que ele quer acessar? O deslocamento que é 0, 0. Que número que é esse 00? É esse daqui, ó. Então ele está acessando essa posição. O que ele vai fazer? Eu vou gravar aqui dentro. Tadá! Gravei aqui o seu número lá binário. Gravei a palavrinha, a letra A que o cara apertou. Entenderam? Então, basicamente, ele procura alguma coisa, faz um código binário que entra tanto na, não sei como dizer, na paginação e deslocamento. Exato. É a Tudo que ele vai paginação. fazer é isso que ele fica fazendo. É Aí- assim que ele acha o endereço de memória. Aí da paginação para frente ele acha a localização dentro da própria paginação e para trás, na parte de deslocamento, ele acha a posição dentro da página. Exatamente. Ok. Então agora eu vou gerar um outro número binário. Eu vou apagar esse daqui. Agora o meu computador vai gerar um outro número. Ele vai gerar o número 0, 0, 1, 1, 0. Ele quer acessar essa posição de memória. Aí ele vem aqui, olha, os primeiros 4. 0001. Que número que é esse? 1. 1. Aí ele vem, tá aqui. 1 tá carregado na memória? Tá. Em que posição?
na página 0. Aí ele vem aqui na página 0. Vim na página 0. Beleza, é aqui que é para gravar. É dentro dessa página aqui, ó. Mas qual o deslocamento? 1, 0. Que número que é esse daqui? 1, 0. Que número que é esse, pessoal? 2. Número 2. Tá aqui, ó. Então ele vai vir e vai gravar aqui dentro. Ou vai acessar aqui dentro. Entenderam? Vou fazer mais um. O computador continua funcionando. Aí meu computador gerou esse número agora, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ele gerou esse número. O que eu vou ter que fazer? Primeiro descobrir quem que é 1, 0, 0, 1. Que número que é esse? Que número que é esse daí, pessoal? 1, 0, 0, 1. Douglas acertou aqui, ó. Colocou 9. Todos entenderam por que ele é 9? Sim. Então, ele está procurando o número 9. Então, ele está acessando a posição 9. Então, ele vai vir aqui, ó. E vai procurar a posição 9. Onde está a posição 9? Está aqui, ó. Não é isso? Então, esse número aqui, ó. 1001, ele vai vir aqui, ó. Pá, no 9. Beleza. O 9 está na memória em alguma página? Já foi carregado? Não, professor. Não. Se ele não foi, falha de página. O que eu vou fazer? Carrego lá da HD. Pego o programinha e carrego aqui dentro. Então, vou lá na HD, trago e coloco na primeira página livre. Qual é a página livre que eu tenho? Onde que eu vou pôr? A página tem que estar completamente livre ou pode ter espaço dentro dela ainda? Não, tem que ter a página completamente livre. É um bloco inteiro. Então teria que ser o 1. 1. Então eu vou gravar aqui dentro desse 1. Ó. Beleza? Então agora ele está falando que a página agora, toda vez que eu precisar de alguma coisa nesse endereço aqui, onde que eu tenho que procurar? Está dentro da página 1. Eu vim aqui no meu HD e copiei tudo aqui para dentro. Ó. Copiei aqui dentro. Então eu sei que está aqui dentro. Então a partir de agora, ó, quando ele vier aqui, ele vai procurar esse endereço aqui. Ó. Entenderam? E lá dentro, qual que é o offset? Qual que é o deslocamento? 1, 0. Que número que é esse daí? 2. 2. Então ele vem aqui, ó, no 2 e grava aqui dentro. Professor, Oi. eu não entendi por que no outro caso você colocou os dois na mesma página e nesse caso você separou. Em Nesse outra daqui? página. Porque o computador está gerando números aleatórios aqui em cima. Está acessando um monte de endereço de memória. Aí você colocou os dois na mesma página na outra vez porque ele endereçou para a mesma paginação lá na parte Exato. Aí o primeiro aqui era o mesmo número, era a mesma página 1. Coincidiu dos dois cair na página 1. Ah, entendi. Não, beleza. Entendeu? Agora, se eu fizesse isso daqui, ó, trocasse só o deslocamento, colocasse 1 aqui no lugar, ó. Onde que eu estou gravando? Ele vai olhar o primeiro aqui. Que bloco que é isso aqui? Que número que é esse? 1001. Que número que é esse? 9. 9. Aí ele vem. 9 está na memória? Tá.
Em que lugar? Dentro da página 1. Aí ele vem na página 1. Beleza, está aqui dentro. Qual é o deslocamento aqui dentro? 1, 1. Qual é o deslocamento 1? É o número 3, ó. Ele vai vir aqui e vai gravar aqui dentro. É o 3. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? E se vier aqui e ele gerar esse número agora, ó. 0, 0, 1, 1. Gerou esse número agora. Onde que é isso? 1, que número que é esse? 3. 3. Aí ele vem aqui, ó, página 3, está aqui. Primeira pergunta, página 3, está na memória? Não. Não está na memória. O que eu tenho que fazer, então? Pegar ela do HD. Pegar lá no HD e colocar na memória. Você vai lá no seu HD e vai carregar na memória. Em que lugar que você vai carregar? O 2. No 2. Próxima página vazia. Ah, essa daqui, ó, 2. Então agora, ó, quando eu precisar de alguma coisa, tá na página o quê? 2. Então aqui tá aqui, ó. Tá na página 2. E dentro desse 2, qual é o deslocamento que ele é? 1. Que número que é esse? O 3. Então ele vai vir aqui, ó, na terceira posição e vai gravar o que ele precisa. Estão entendendo como é que funciona? Seu computador? Sim. Professor, Oi, pode falar. e se ele quisesse pular da 2 e ir para 3? Tipo, não seguindo uma sequência, ele pode? Gravar, escolher a 3? Poderia. Isso. Pode, né? Pode, desde que esteja livre, qualquer uma. Geralmente ele faz sequencial. Mas poderia ser a 3? Não tem problema nenhum. Desde que esteja livre, não tem problema nenhum. Entendi. Entendeu? Normalmente, por questão de algoritmo, por quê? Ali você está vendo que tem a 3. Mas e o computador que tem milhares? Já imaginou o cara falar, deixa eu ver, unidunité, vamos tentar 1000. Aí o 1000 está ocupado. Tentar de novo, 1050. Entendeu? Professor, Realmente. Oi, pode falar. quando eu pego uma informação do HD, assim, eu vi sua aula, mas eu não sei se entendi certo, tá? Você pode confirmar. Ele traz do HD e traz para a memória cache ao invés da RAM, né? Para a RAM conseguir consultar lá, certo? Ou ele traz diretamente para a memória RAM? Ele traz para a memória RAM e a memória RAM joga para a memória cache. Entendi, achei que era o contrário. Não. Memória cache só o processador pode manipular. Então você não mexe nisso daí. Por enquanto deixa ela lá quietinha. Faz de conta que nem existe memória cache. Depois eu explico memória cache. Agora é sempre assim. Você pega do seu HD, joga na memória RAM. Aí o seu processador consegue acessar. O seu processador não consegue ler lá do HD. Tem que estar dentro da memória. Entendi. Por quê? Porque ele gera esses endereços aqui em cima. E esses endereços não são endereços do HD. São endereços da sua memória. Entendeu? Entendi. Se no meio desse processo aí der um pico de energia, o PC desligar, fica tudo gravado aí? Zera tudo, limpa tudo. Todos esses bloquinhos que vocês estão vendo ali, todos esses bloquinhos aqui, ó, limpa tudo na hora que dá um reset. Ficou claro? Eu só vou confirmar que eu fico me confundindo muito uma coisa com a outra. É só para repassar. O sistema operacional, então, ele passa esse número. Pela paginação, ele vê se está
alocado. Se não tiver nada, ele pega uma página do HD. Exato. Certo. Uma página livre do HD e copia as coisas lá dentro. A quantidade de páginas que é possível é definida pelo tamanho do HD? Não. A quantidade de páginas é só memória RAM. A minha Isso é RAM. só memória RAM. Ah, tá. Então, quando eu falo que eu tenho 2 pentes de memória RAM, 3 pentes de memória RAM, é a quantidade de coisinhas que eu vou ter aqui. Ah, tá. Ok, Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais bloquinhos você vai ter. eu só fico confundindo de onde vem cada coisa, do que é o sistema operacional, o que é o HD, o que é a RAM. Aí eu gosto de confirmar. Então, isso daqui é o processador, ó. Isso é o processador. Beleza? Tá dentro do processador, então, essa tabela. Essa tabela dentro do processador. Essa é a memória RAM e esse daqui é o HD. Cadê o H? Entendeu? Certo, professor. Entendi agora. Até aqui alguma dúvida? Vamos lá. Nosso processador continua funcionando. Aí ele gera esse número lindo aqui, ó. Deixa eu ver o que ele vai gerar. Ele vai gerar 0, 0. Ah! Isso é um 0. Beleza. Gerou esse número. Como é que fica agora? Quem que é 1? Que é essa parte aqui, ó. 15. Número 15. Então, ele está acessando, parou de acessar aqui. E agora, ele está acessando lá embaixo. Beleza? 15, está carregado na memória? Não. O que eu tenho que fazer, então? Carregar lá do HD. Né? Aí ele pergunta, tem espaço livre? Tem algum bloco livre aí que ninguém está usando? O 3. Tenho 3. Se tenho 3, então eu vou jogar aqui para dentro do 3. Então carrego lá do meu HD e jogo aqui dentro desse bloco. Tá aqui dentro que você carregou. Agora eu venho aqui e marco. Ó, toda vez que eu vier no 15, na verdade é para você procurar dentro do 3. Aí ele vem aqui e faz isso. Fez esse link. Não foi isso? E lá dentro, qual o offset? Qual o deslocamento dele? 0, 0. Quem que é o 0, 0? É o primeiro aqui, não é isso? 0, 0 é o primeiro? Aí ele vem aqui, ó. Gravou coisa lá dentro. Beleza. Meu computador continua funcionando. Aí ele vem e gera esse número aqui, ó. 1111000. Que número que é esse? O 14. 14. Então ele não está mais apontando aqui para o 15. Agora ele veio aqui, agora ele é o 14. Não. 14. Tá na memória? Não. Então o que eu tenho que fazer? Teria que pegar o próximo que tá livre, mas todos estão ocupados. Então você não tem mais memória. Seu computador, você comprou pouca memória para o seu computador. E agora? E agora seu computador tem duas opções. Ou ele trava o programa,
Ó, não tem mais memória. Bim. Você não tem mais memória. Fecha o seu computador. Tela azul e você não entrou pelos canos. Essa seria a primeira opção. Como você tem uma técnica chamada swap, o que você pode fazer? Usar o seu HD como um espaço para você colocar as tranqueiras lá dentro, que não cabe na sua memória. Então, tudo que não cabe na sua memória, você vai pegar e vai jogar para dentro do swap, dentro do seu HD. Então, o que ele vai fazer ali dentro? O que é o swap? Ele pega o seu HD aqui, ó. Vou colocar um HD aqui bonitão. Ele pega o seu HD lá e reserva uma parte do seu HD, tá vendo? Uma partezinha do HD aqui, ó. Eu vou chamar de swap. Lembra daquele arquivo que eu mostrei para vocês? Swap? Na aula passada? Que você conseguia configurar dentro daquele monte de menuzinho do avançado, do avançado, do avançado, do avançado. Aí tinha lá memória virtual. Sim, você mostrou onde ficava no seu também. Isso. Aquilo lá é um arquivo de swap. É um arquivinho que tudo que eu não couber na memória eu coloco ali dentro. Então, no início ele está vazio. Aí a pessoa fala assim, ó, meu, eu preciso carregar agora alguma coisa aqui e o HD é paginado também, só a porção do swap. Então, dentro do swap, ele é dividido em um monte de paginazinhas do mesmo tamanho dessas daqui, ó. Então, lá dentro, ó, eu vou dividir em vários bloquinhos e cada bloquinho ali dentro é o tamanho da minha página aqui. Cada bloquinho dessa cabe essas 4 páginas lá dentro. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Meu HD, meu memória está lotada. Não tem mais o que fazer. Preciso carregar alguma coisa no HD. Então, eu preciso liberar coisas. Aí, eu preciso pegar um desses blocos, escolher um desses 4 blocos, bem, dessas 4 páginas que está na memória RAM, para jogar ela para o HD. Qual página você vai tirar? Isso aí não seria pelo algoritmo que você está mostrando? Cada um define? O algoritmo de paginação. Aí cada algoritmo fala alguma coisa. Por exemplo, o FIFO. O que o FIFO falava? O que era o FIFO? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Isto é, jogo fora a página mais velha. Então, se eu tenho que tirar uma página, eu escolho a mais velha. Aqui eu fiz primeiro. Qual foi a que eu fiz primeiro? A0. A0. Então, eu vou falar, o algoritmo é FIFO. Beleza, então é o 0 que vai para os quiabos. Então, eu vou gravar a página 0 aqui dentro. Como é que é a página 0? Então, eu pego a página 0, gravo aqui dentro a página 0. A página 0 é pinto o primeiro e pinto o penúltimo. Não é isso? Ó, então, ele é pintado o primeiro e pintado o penúltimo. Não é assim que é a página 0? Sim, sim. Então, essa página aqui, ó, que na verdade está gravada dentro de 1, ó, ela está armazenada aqui dentro. Ó. Então, eu vou armazenar aqui, ó, o 1. Não era isso? Não era o 1. Opa. Não era o número 1 que ficava aqui? Ó, a página do 1 tá aqui, ó. Ela estava lá no 0. Ó. Então, essa página aqui do 1, vou armazenar aqui dentro. Beleza? Armazenei. Depois que eu armazenei, agora eu vou liberar ela. Vou limpar. Ó. Não tem mais ninguém usando ela. Já copiei todos os dados aqui para dentro do swap. Então, aqui eu posso liberar. Eu venho. Já copiei, então agora eu posso apagar essa parte da memória RAM. Agora não tem mais esse link aqui, ó, porque essa página não vai estar mais carregada na memória. Liberei ela da memória e ela não está mais na memória. Antes estava no 0, não estava? Agora não está mais, ó.
Liberei ela. Entenderam o que eu fiz? Isso foi um processo de swap. Swap out. Peguei da memória e joguei para dentro do HD. Beleza? Agora liberou um quadradinho. Agora que liberou, o que eu vou fazer? Ah, eu estava com 14 aqui, não estava? Então, 14, agora onde que ele vai? Escolhe, vai carregar lá do HD. Escolhe um pedaço que está livre. Qual que está livre agora? Acabei de liberar. Qual foi? O 0. Então, agora, o 0 vai vir para cá. Então, agora o link está aqui, ó. Dentro desse 0, qual é a posição que eu tenho lá dentro? Posição 00. Quem que é a posição 00? É essa posição aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Entenderam, pessoal? Como que funciona? Alguma dúvida? E quando a página fica cheia, ele faz o quê? Ele dá pau também? Aí não, ele não dá pau, ele vai encher a página, beleza. Ah, eu preciso de mais. Escolhe uma que ninguém está usando e tira. Mas ele vai ficar na mesma posição que está no processador? Como assim? Tipo, fui lá, posição do 14 do processador, página 0. Aí, Página 0. digamos, vou precisar de mais espaço ainda. Vou abrir 5 coisas em vez de 4. Então, mas só cada página só cabe 4. Então, pode acontecer isso? Isso que eu tô falando, de Não. precisar. Não vai acontecer? Não, nunca, porque o máximo que ele cabe é 4. O máximo de deslocamento aqui é 4. Entendeu? Ah, se eu preciso de 5, então você não vai ficar na página 14, você vai para a página 15. Então, se eu precisar de 5, ele só muda de posição no processador. É. Muda de página. Beleza. Notem que agora as páginas precisam estar consecutivas. Não, a página pode estar em qualquer lugar da memória. Olha a bagunça que virou. Entenderam? Por exemplo, página 14 está na 0. Página 15 está na 3. Olha que doideira. Então, ó, se eu for seguir meu programa está vindo aqui, ó. Plan, 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 plan. Aí depois vai continuar meu programa, vai na página 15. Ele vai na de baixo, ó. Então ele estava vindo, ó. Leu esse, leu esse, leu esse e leu esse. Aí de repente ele fala, vou ler o próximo agora, tá na página 15. A página 15 está aqui continuando? Não. A página 15 está na onde? Aqui embaixo. Aí ele continua aqui. Aqui, 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 aqui. Então notaram, ó. O meu programa estava vindo aqui, ó. Ó, o meu programa estava. Leu essa página. Leu essa. Leu essa. Leu essa. Continua o meu programa. Onde que ele continua? Do 14 ele vai para o 15. É sequencial. Meu computador acha que é sequencial. Só que na prática, como é que ele faz? Tá vindo aqui e de repente o que ele faz? Pula para a página 3. Vem para cá, ó. E continua meu programa aqui, ó. Entenderam? Professor, Oi. só me perdi uma parte só, na parte do swapping, porque ele vai da RAM para a porção do swap do HD. Mas e como fica o endereçamento dessa página no processador? Como que ele vai recuperá-lo de volta, sendo que o endereçamento se perdeu? Não perdeu, não. Tá aqui, ó. Ah, ele guarda no swap. Guardando o swap, qual é a página? A página 1 está dentro do swap. Se eu acessar de novo a página 1, o que ele vai fazer? Pegar o conteúdo do swap e jogar dentro da memória. Ah, entendi. Entendeu? Ele sabe que tá. Ah, não tá aqui na memória, mas ele sabe que tá no swap. Olha lá, ó. O número da página aqui, ó. Ele sabe que tá lá no swap, ó. Página 1 tá no swap. Que página? Tá aqui, ó.
Ele consegue recuperar. Entendi. Todos entenderam, pessoal? Alguma dúvida quanto a esse processo de endereçamento? Como que funciona? Então, notaram que mesmo um computador que está vindo sequencialmente, está gerando números sequenciais, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, e depois ele vai para o 15, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, e depois vai sim sequencialmente. Então ele está vindo aqui, ó, ele vem na página, está acessando aqui em cima, ó, 0, 1, 2, 3, e depois vai para a próxima página. A próxima página não está sequencialmente, ele está lá embaixo. Ele vai lá embaixo e continua o programa executando. Entenderam agora? Então, o seu programinha, ele pode estar na sua memória, você está com um jogo. Uma parte do jogo está rodando aqui, ó, e a outra parte do jogo está aqui embaixo. Ficou claro? O seu processador sabe disso? Não. Para ele gerou um número um após o outro. Ele veio nessa tabela aqui e gerou um número sequencial. Na prática, ele pegou uma parte da memória lá no começo e uma parte no final da memória RAM. Entenderam? Isso quer dizer o quê? Quanto menos páginas eu tiver, poucas páginas aqui, ó, em vez de 4, colocar só 2, o que ia acontecer? No meu programinha aqui. Tinha mais coisas e ia estar em swap. Por quê? Porque não ia caber na memória RAM. Aqui cabe 4 por vez. Se eu tivesse só 2, essas outras 2 já teriam ido para swap. Então, quanto menos memória RAM eu coloco, menos opções de página eu tenho, mais swap acontece. Tem que gravar mais coisas no HD. Quanto mais memória RAM eu coloco, o que acontece, pessoal? Menos vezes eu acesso swap. Swap é acessar HD. HD é lento em relação à memória RAM. Então, seu computador fica mais rápido. Todos entenderam isso? Alguma dúvida? Até agora, pelo menos, as que eu tinha, eu já perguntei. Beleza. Todos entenderam esse processo de endereçamento? Como é que funciona? Se todos entenderam, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão assistir novamente esse vídeo aqui, não esse que eu estou agora, mas o vídeo que eu postei lá sobre como faz essa parte de endereçamento. É o último lá. Então, vocês vão lá no EAD. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão vir aqui no EAD, vão lá na sua disciplina e vai procurar lá no gerenciamento de memória essa parte aqui, ó, paginação e MMU. Vai existir esse e esse. Então, você vai assistir esse daqui e esse daqui. Ficou claro? Já é para assistir eles para a próxima aula? Sim. Deixa eu até marcar aqui, assistir de novo, senão o pessoal vai acabar de não assistir. Por quê? Porque eu quero ver se vocês têm dúvidas sobre essa parte. Então, ali tem um exercício para fazer. Então, aqui, ó, nesses slides aqui, ó, da parte de gerenciamento de memória, se vocês abrirem ele, a última coisa, é exatamente isso que eu fiz, ó, tem um desenho aqui, ó. Tudo bem? E eu proponho um exercício aqui, ó, de MMU. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse
assistir novamente esse, esse e esse. Entenderam o que eu marquei aqui, ó? Ah, eu esqueci de colocar um assistir novamente. Pronto, eu marquei 3 vídeos aí para vocês assistirem, que é exatamente esse exercício que eu fiz com vocês, para ver se não resta nenhuma dúvida contra a parte de gerenciamento de memória. Todos entenderam? Professor, eu tô vendo errado, um deles não salvou. Acho que... Não salvou. Oh, mas esse... E, assim, enter. Pronto, agora ficou. Então tá aqui, ó, assistir novamente, assistir novamente, assistir novamente. Joia? Beleza, professor. Que é exatamente essa parte aqui, para não ter nenhuma dúvida se tem algum problema com a parte de gerenciamento de memória, para a gente ir para o próximo assunto. Beleza? Aí amanhã eu vejo se sobrou alguma dúvida. Ficou claro, então, o que é para fazer? Então, beleza. Swap. Vamos lá fazer a chamada, porque eu sei que já está na hora, né? Vocês têm aula depois. E eu tô aqui matando vocês. A Anja já colocou presente aqui. Tô com sono. Somos dois. Então, nós estamos na parte de gerenciamento de memória. Algoritmo de troca de página. Foi isso que a gente fez hoje. E a paginação. Acho que todo mundo acho que entendeu. Então, a gente já respondeu. Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Nascimento. Presente. Guilherme. Gustavo Silva. Isabelle. Giancarlo. Presente. Jonathan. João Gabriel. João Pedro. Presente. João Vitor. Presente. Joaquim. José Antônio. Tá vendo como está a aula? José Antônio? Tá aí. Lêner. Presente. Luana. Também estava aí. Maria de Fátima. Maria de Fátima, não. Matheus Amaral. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente. Murilo. Rafael Antunes. Presente. Renato. Rian. Thales.
Tiago, Presente, professor. Vitor Nogueira, Presente. Vitor Yudi, Vinícius, Vanderlon. Então, beleza. Todos entenderam o que é para fazer então, né? Então, um bom descanso para vocês. Aí amanhã a gente se vê aqui. Beleza? Professor, a atividade desse último vídeo é só para ver se a gente consegue, não é para mandar para nenhum lugar. Não, é só para vocês conseguem fazer. Ok. Então, aquela ali é a gravação da resposta. Você vai ver naquele complementar, tem um exercício. A resposta está no de baixo. Vocês tentam fazer e olham o de baixo para ver se deu certo. Beleza, professor. Boa noite. Sim, até amanhã, Luana. Tem para assistir. Boa noite. Assistir até amanhã. Por quê? Para ver se tem alguma dúvida.